Duas ou mais autoridades que pertencem ao alto escalão da OTAN trocam-se comunicados com determinada urgência. Vejamos alguns pormenores desses comunicados. O avião está 10-15 anos à frente do MRSA e do Y-16 da Força Aérea dos Estados Unidos. Desempenho e velocidade mais de 5.000 km por hora. Turbinas do tipo mais avançado. Possui um sistema de armamentos controlado pelo pensamento. A OTAN não possui nem deverá possuir no futuro próximo. Nome de código da OTAN sem eufemismo: Firefox. Nós não temos dinheiro nem tecnologia para projetar um avião assim. Você viu os relatórios de radar dos SAC a respeito dos testes iniciais do Firefox? Os americanos usaram tudo o que tinham para tentar acompanhar os testes com base nas informações de Baranovich com relação à hora de decolagem, trajetória de voo, etc. O avião decolou e nada. Se é o que eu estou pensando, então os russos colocaram um anti-radar no Firefox e nós podemos colocar o radar no museu ao lado da besta e da cimitarra. Firefox, literalmente raposa de fogo, é o nome de código que a OTAN usa para designar um avião militar ultramoderno que os russos estão construindo. O avião é capaz de chegar a 6.000 km por hora, é invisível ao radar e possui um sistema de armamentos controlado pelo pensamento. Os ELA, a Inglaterra, a OTAN, no mínimo levarão 10 anos para projetar um avião com as mesmas características. Firefox é um livro, um romance de espionagem do autor britânico Craig Thomas, produzido na década de 70, no ápice da Guerra Fria. Embora hoje, agora no ano de 2022, pareça um tanto real. Mas vamos à ficção. Michogan é um piloto veterano do Vietnã que sofreu um colapso nervoso que o obrigou a deixar de voar. Mas agora ele é novamente chamado pelo governo dos ELA e treinado para falar e pensar em russo. Ele terá que roubar o Firefox dos soviéticos, o terrível MiG-31. Terá que penetrar no coração da União Soviética com a ajuda de dissidentes, espiões internos que são contra o governo soviético, para tentar realizar esta tarefa monstruosa. A grande pergunta: ele conseguirá? Qual será o desdobramento dessa história? Vamos responder a pergunta, mas primeiramente vamos a algumas críticas, a alguns pontos a serem observados. Pode parecer mirabolante a hipótese de que o homem invente um artefato controlado pelo pensamento ou por pensamentos. Mas, segundo alguns estudiosos de paranormalidade, já existem algumas pessoas com capacidade de integrar-se a um computador sem estar perto dele. E sem a ajuda, digamos assim, de outro aparelho, de outro computador, por exemplo, ou de algum celular. Sem qualquer meio convencional, digamos assim, tipo por pensamentos, tipo por telepatia. E é óbvio que esses paranormais, eles conseguem ver o que está dentro do computador e até mesmo operar nele, sem qualquer ajuda externa, como eu já disse, sem qualquer meio convencional. Portanto, o fato do MiG-31 possuir um sistema de armamentos controlado pelo pensamento ou por pensamento, isso aí não constitui um erro do Craig Thomas.
Mas tem uma coisa, a maneira como o Michogan ele entra na União Soviética, né, que não poderia ser diferente, ela não foi bem trabalhada assim em detalhes pelo Craig Thomas. Ele entra com documentos falsos, né, que pertencem a um russo ou meio russo, que eles mataram, né, o Gan e seus comparsas, digamos assim, ou pelo menos tramaram a morte, né, desse cara, né, e vai avançando até chegar à base secreta onde está o MiG-31. Mas há um problema aqui, ou dois problemas, né? Primeiramente é o idioma e depois é a aparência física do Gan. O idioma, no caso do idioma, né? Por mais que você passe por um treinamento assim para falar outro idioma, outra língua, né? O sotaque ele fica estranho, você não vai conseguir falar fluentemente do dia para a noite. O sotaque fica estranho. A não ser que você tenha ajuda de um artefato tecnológico, né? Tipo assim, um aparelho que vai interagir com o seu comando de voz, né? Vai interagir com o seu sistema nervoso, a parte do sistema nervoso que comanda, né, a voz, digamos assim. Então, este detalhe aqui não foi bem trabalhado pelo Craig Thomas. O outro problema, né, que eu já disse, que é claro, é óbvio, é a aparência do Gan. Ele assume a identidade de um russo, né, ou meio russo, digamos assim, mas ele não assume a aparência de um russo. Na verdade, o Craig Thomas fala apenas que ele é um contrabandista. Eu não me lembro da nacionalidade, me parece que ele não fala a nacionalidade desse personagem, né? O Michogan, ele é um americano, ele é um ocidental, né? Ele é um americano, estadunidense, digamos assim. No mínimo, ele teria que ter a ajuda de um cientista, né? De um geneticista e mesmo de um cirurgião plástico, né? Que ajudasse ele, ajudasse na aparência física, modificasse a aparência física dele para que ele ficasse no mínimo parecido com o russo, né? Se por uma razão ou por outra os soviéticos eles percebem, né, que o Michogan ou o Orton, na verdade, ele assume a identidade do tal de Orton, né? Eles percebem que esse cara, digamos assim, que é o Michogan, ele é um ocidental, um americano ou um inglês, né? Principalmente, e não deixariam ele se aproximar da base militar onde está o MiG-31. Nessa época, né, como se sabe, os russos e os estadunidenses eles já estavam com barreiras intransponíveis fisicamente, né, digamos assim, para que um espião penetrasse no território de outro sem ser notado. Isso aqui eu já insinuei, né, já insinuei anteriormente. Foi nessa época, inclusive, que o ZEWA e a União Soviética eles começaram a usar os chamados espiões psíquicos, que são nada mais que pessoas paranormais, né, que têm um certo poder, digamos assim, de ver, de escutar, né, de prescrutar, digamos assim, o que está acontecendo a quilômetros de distância, né, para poder ver o que um e outro estavam fazendo, digamos assim. O próprio Michogan, o próprio personagem central, o Michogan, né, ele terá um probleminha se ele chegar até o MiG-31, né, que é se adaptar ao sistema do avião que é controlado pelo pensamento. Né? No mínimo, ele vai ter que passar por um período de adaptação, ele vai ter que se adaptar, digamos assim, e não é do dia para a noite que ele vai conseguir fazer isso, já que o Michogan ele não é um desses paranormais que é capaz de integrar-se, né, com a máquina, digamos assim, rapidamente. Então esses são alguns pontos onde o Craig Thomas, digamos assim, ele falha. Uma outra coisa que eu percebi, né, quando eu li este livro é que o autor tenta ser o mais imparcial, o mais neutro assim, possível em relação a tomar partido em relação às ideologias dos países que foram protagonistas da Guerra Fria, né? O ZEWA e a União Soviética. Isso é desde o começo do livro, né? Desde a epígrafe, mas ele não consegue. Eu percebi que ao longo da narrativa, né,
ele diz algumas vezes, mesmo que tacitamente, né, mesmo que implicitamente, que os Zewa eles defendem o mundo livre, enquanto que os soviéticos têm um regime de opressão, né? Faltou ele falar assim, os Zewa defendem o mundo livre, a democracia, às vezes, como eles falam, né? Mas patrocinando ditaduras de direita, né? Porque, como se sabe, os Zewa nessa época eles patrocinaram uma série de ditaduras, principalmente aqui na América Latina. Então faltou, digamos assim, ele falar isso como ironia, né? O lado, digamos assim, positivo desta tentativa de neutralidade, né, de imparcialidade do Craig Thomas, né, é que ele mostra em alguns trechos, né, do livro a inescrupulosidade, né, e até mesmo o lado negro do governo do Zewa, de qualquer governo, na verdade. O Michogan, por exemplo, né, o personagem central, ele tem sonhos, na verdade, pesadelos, onde ele é um vietnamita, né? Ele está na pele de um vietnamita, ele é um vietnamita que está tendo o seu corpo queimado pelas chamadas bombas de napalm, que eram os Zewa, né, que jogavam durante a guerra do Vietnã. Era uma arma química terrível usada pelos Estados Unidos contra o Vietnã. E quando o Michogan e seus companheiros estão partindo para a missão, né, para entrar na União Soviética, né, um deles, ou dois deles, eu não me lembro, né, eles recebem ordem expressas de seus superiores para que, se caso o Michogan ele cause algum problema, assim, já que ele tem o sistema nervoso comprometido, né? Então, se caso ele venha dar alguma mancada, alguma coisa que exponha o governo americano, exponha eles, né, os políticos americanos e tal, eles dão ordem para que eles matem o Michogan, entendeu? Ou seja, para que eles matem o próprio companheiro de viagem, né, o companheiro de missão e, acima de tudo, um compatriota, né? Isso é algo, assim, tenebroso, né? Horripilante, na verdade, entendeu? E respondendo a pergunta que eu fiz, né, no início, se o GAN ele consegue ou não roubar o MiG-31 dos soviéticos, sim, né, ele consegue, não sem antes deixar o russo que ia voar nele, né, desacordado no cômodo ou morto, também eu não me lembro desse detalhe, né. Ele tira o russo da jogada, né, o russo que ia pilotar o MiG-31, ele veste o uniforme desse russo, né, e finalmente ele consegue tomar o MiG-31, e antes disso, né, ele ainda consegue atear fogo no protótipo 2 do MiG-31. Então ele rouba o único da espécie, digamos assim. Ele consegue voar no último, né, MiG-31, digamos assim, que haveria. Obviamente que o Michogan ele ainda é perseguido por caças, né, por aviões russos e por navios de guerra que estavam na rota de fuga que supostamente ele faria, né, para sair dali da União Soviética, né? E ainda uma batalha, digamos assim, aérea, né, no espaço contra esses caças, são 2 ou 3, eu não me lembro de novo desse detalhe. É uma tensão que o autor cria aí, né, é o chamado clímax, né? E ninguém consegue deter ele, obviamente, né? Ele é perseguido, mas ninguém consegue deter o Michogan porque ele é um piloto muito experiente, apesar de ele ter um problema no sistema nervoso, ele consegue controlar esse problema, digamos assim. Isso aqui também não é um erro do Craig Thomas, porque eu tenho problema no sistema nervoso e em certas, digamos assim, em certas ocasiões que eu pensei que eu não teria controle, eu tive, inclusive situações de briga, assim, de violência, né? Eu consegui me manter calmo e contornar as situações. Então o Michogan, apesar de tudo isso, né, ele consegue fugir dos russos, uma vez que ele é um piloto muito experiente e ele está no comando assim, do avião, né, da máquina de guerra voadora mais avançada da época, né, o avião militar mais avançado da época, e ninguém consegue detê-lo, né.
O livro ele termina com o Michogan voando exausto no 1031 em direção à Finlândia. Eu gostei muito desse livro, né? Embora assim, eu não gosto muito desse tipo de literatura, eu não sei porquê, né? Não faz muito, digamos assim, meu gênero. Eu gosto mais de viagem intergaláctica, digamos assim, nesse campo de ficção, né? Eu não assisti o filme ainda, né? Que fizeram a partir do livro do Craig Thomas, e foi estrelado pelo Clint Eastwood e dirigido, né, por ele, produzido e dirigido por ele, né? Eu já ouvi dizer. E eu assim, eu pretendo assistir esse filme ainda. O livro que eu li, né, a tradução é do Ronaldo Sérgio de Biasi. Eu não conheço esse tradutor, mas a capa está aqui, foi essa versão aqui que eu li. Eu acho que dá para pegar bem aqui a imagem, né? Aí, como vocês podem ver, tem o símbolo da União Soviética, né? Aquele martelo e a foice, né? Aquele símbolo clássico, digamos assim. E a capa de vídeo, ela é quase idêntica a essa capa aqui, como vocês estão vendo, né? A única diferença é que tá o Firefox, né? Tá o título original, enquanto que aqui tá o roubo do MiG-31 e entre parênteses Firefox. Eu vou finalizar essa pequena crítica aqui, né? Esse vídeo com um trecho da epígrafe, né? Que o autor colocou, o Craig Thomas colocou, que são versos, né? Já são trechos de um poeta irlandês, que esse cara é meio famoso, ou é famoso, eu não conheço muito a magnitude da obra dele, eu já ouvi falar dele, que é o William Butler Yeats, né? Ele era assim meio místico, né? E eu vou citar aqui o trecho, né, que eu gostei da epígrafe. Essa epígrafe, na minha opinião, ela é o pensamento do próprio Gunn quando ele parte para a missão. Tipo assim, o Gunn ele não tá nem aí, ele vai fazer aquilo por fazer, ele não é contra nem a favor do governo soviético, né? E também não é a favor e nem contra o governo do Zéu. Aquilo ali, aquela missão que ele vai cumprir apenas para matar o tédio horrível de sua existência, assim. Ele tem uma existência um pouco turbulenta, um pouco sofrida, um tanto sofrida, digamos assim. E, digamos assim, para matar aquele tédio horrível que ele sente durante a existência, né? Ele vai fazer aquilo ali. Isso é que essa epígrafe ela dá uma certa profundidade, digamos assim, na obra do Craig Thomas. Então, vamos lá. Sei que vou encontrar minha sorte em algum lugar entre as nuvens. Não odeio aqueles a quem combato. Não amo aqueles a quem defendo. Nenhuma lei, nem dever me obriga a lutar. Nem homens públicos, nem a aclamação das multidões. Um impulso solitário de prazer levou a este tumulto nas nuvens. Pensei tudo, trouxe tudo à mente. Os anos que estavam para vir pareciam perda de tempo. Perda de tempo os anos que ficaram para trás, comparados com esta vida, com esta morte.